Iniciamos aqui mais uma edição do Democracia pela TV Assembleia. Vamos, como sempre, tratar de um tema da atualidade, de uma questão que envolve empregados e empregadores. Acima disso tudo, o judiciário. Vamos falar hoje, no Democracia, no limite sobre o legal e o privado. Decisão, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu por unanimidade que as empresas que pretendem contratar pessoas para serem seus empregados podem consultar o Serviço de Proteção ao Crédito, centralização do serviço dos bancos, Serasa, órgãos policiais e o Poder Judiciário para conhecer os antecedentes dos candidatos. Isto criou, obviamente, polêmica. Irá prosperar ou não esse entendimento? Sobre isso é que vamos conversar aqui com o telespectador, trazendo pessoas qualificadas para tanto, que estarão contribuindo com o seu conhecimento e, acima de tudo, com a reflexão e a opinião que é emitida aqui neste espaço, para que todos possam formar também a sua opinião, chegar a uma conclusão. Se isto é possível, possível é. Mas se é justo, se é razoável. Portanto, trazemos ao Democracia 4 convidados para este debate aqui com o telespectador. Trazemos Cristiano Aquino, diretor do PROCON, o doutor Gilson Luiz Leidner de Azevedo, procurador do Trabalho do Ministério Público do Trabalho, o doutor Bruno Miragem, advogado, e o desembargador Alexandre Corrêa da Cruz, do Tribunal Regional do Trabalho. Para a primeira manifestação sobre a pauta de hoje do nosso Democracia, nós convidamos o Cristiano Aquino. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Batista. Mais uma vez é uma satisfação estar aqui no programa Democracia. Queria aqui cumprimentar o Dr. Gilson, o Dr. Bruno e o Dr. Alexandre. E, primeiro, ressaltar a relevância do tema, a importância do debate sobre este assunto. É um assunto que ganhou repercussão nos últimos dias, e porque realmente ele mexe não só com o mundo jurídico, mas mexe principalmente com a vida das pessoas, mexe com a relação de trabalho, mexe com as oportunidades. E nós, do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, enfim, tem a obrigação também de emitir um juízo de valor, um posicionamento com relação a esse tema. E eu gostaria de fazê-lo principalmente sobre 3 aspectos, né? O primeiro deles é óbvio, o aspecto jurídico dessa decisão, né? O seu alcance, a sua constitucionalidade, a sua eficácia e a sua aplicação. Mas também, e não menos importante, aquilo que reflete no aspecto social, porque nós estamos tratando do emprego das pessoas, do trabalho, nós estamos tratando da oportunidade que cada cidadão, cada cidadã pode ter no mundo do trabalho, e também o aspecto pessoal, ou seja, tratar da dignidade da pessoa humana, até que ponto nós podemos nos imiscuir através das legislações, através dos regramentos, nas particularidades, nos dados de cada indivíduo. Então, é um tema palpitante, porque realmente ele remete a um posicionamento que ou tu és a favor e de certa forma tu está, no meu entender, caminhando numa perspectiva contrária às garantias que nós viemos acumulando no decorrer dos anos, principalmente com relação ao respeito aos dados pessoais, ao respeito principalmente a essa não discriminação, né? Nós vemos uma sociedade que, no decorrer dos anos, nós temos avançado com relação a todos os preconceitos, enfim, criando normatizações que garantem que as pessoas possam disputar o mercado de trabalho, e não só o mercado de trabalho, mas todas as situações de uma maneira equivalente, né? E que nos preocupa profundamente no momento em que nós temos uma decisão do Tribunal do Trabalho colocando essa possibilidade. Nós todos sabemos que esta é uma prática que, infelizmente, mesmo sem esta decisão, ela já ocorre, e que nós somos veemente contrários, né? Porque, na verdade, o que há neste momento é uma discriminação, né, com relação àquele trabalhador, com relação àquela trabalhadora que, justamente
neste momento em que ele, dentro dos ditames da sociedade, busca solucionar talvez o seu problema financeiro através do trabalho, ele tem este percalço como, digamos, mais um complicador nesse momento. E talvez outro tema extremamente importante que precisa ser debatido é que, nesse momento, não há uma análise de que forma você se endividou, por que você se endividou. Tantas são as circunstâncias que podem ocorrer, que podem levar pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, que por fatalidades, por questões totalmente alheias à sua vontade, pode incorrer e estar inscrita num cadastro de proteção ao crédito e que isso efetivamente não pode denotar um comportamento para aquela pessoa como ela sendo, digamos assim, desonesta ou que realmente não contribui através do pagamento das suas dívidas. Então é um tema importante, mas nós entendemos que esta decisão ela vai na contramão de tudo aquilo que vem se avançando no país. E entendemos que ela precisa ser reformada, porque efetivamente não pode haver esse tipo de preconceito, de discriminação para os trabalhadores. Dr. Gilson Luiz Leidner de Azevedo. Saúdo aos colegas do debate, saúdo ao apresentador. No primeiro momento, até para nós iniciarmos essa conversa, eu queria colocar que, para mim, causou espécie essa discussão, a repercussão que teve essa decisão do TST. Né? Inclusive, o primeiro contato que eu tive com essa decisão foi no Jornal da Globo, claro, em nível nacional, que é um jornal que nós sabemos que atinge uma grande parte da população brasileira. Mas me causou espécie por quê? Porque se trata de uma decisão isolada do TST. É uma decisão de uma segunda turma, da segunda turma do TST, e que essa decisão não reflete as demais decisões ou diversas decisões que nós temos em sentido contrário em ações civis públicas também ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho, como ocorreu com essa ação civil pública. Foi uma seleção prévia de uma rede de lojas de Sergipe, né? Isso, foi uma CP no estado de Sergipe, em que nós tínhamos obtido procedência no primeiro grau, na primeira instância. O Tribunal Regional do Trabalho de Sergipe reformou a nossa decisão, autorizando a empresa uma empresa do ramo de supermercados, a se valer de consultas a cadastros de inadimplentes e serviços de proteção ao crédito, como mecanismo para a seleção de candidatos a emprego. Se trata, como eu falei, de uma decisão isolada, não é? Que é passível de recurso, portanto, está sujeita à reforma, não é? E que não condiz com a jurisprudência dominante hoje no TST, que hoje a jurisprudência do TST reverencia a ideia de que o processo de seleção de candidatos a emprego deve se centrar na avaliação das habilidades técnicas e aptidões profissionais dos postulantes ao cargo em disputa, sendo indevida a perquisição de aspectos da vida pessoal do trabalhador que não guardem relação direta com sua conduta funcional, nem influenciem a forma como ele desempenhará suas atividades no seio da empresa. Complementando a primeira intervenção do Dr. Aquino, nós temos ajuizado ações civis públicas em todo o país, buscando justamente impedir que as empresas façam esse tipo de consulta, que do nosso ponto de vista é um tipo de consulta inconstitucional, ilícita, desde que não prevista na lei. Não é? E nós temos atacado nos diversos tribunais, inclusive na semana passada nós tivemos uma decisão favorável a nós aqui no Tribunal Regional do Trabalho, de uma empresa de Caxias do Sul, em que ficou comprovada a consulta ao Serasa, e nós conseguimos reverter uma decisão de primeiro grau que nos tinha julgado a ação civil pública improcedente. Então, para esse primeiro momento, para essa introdução, o que nos cabe dizer é isso, que primeiro, é uma decisão isolada. Segundo, a repercussão, do meu ponto de vista, pelo menos, é indevida. Por quê? Porque não se repercute as mesmas decisões, ou decisões contrárias, mas referentes à mesma matéria que o TST tem normalmente proferido. Não sei qual o objetivo disso, talvez porque, infelizmente, é contrário aos interesses dos trabalhadores, talvez porque querendo mostrar uma face antissocial, como eu já li artigos criticando a Justiça do Trabalho, e o próprio Ministério Público do Trabalho, no sentido de que é o Ministério Público do Trabalho quem ajuiza essas ações, quem vai buscar
defender os interesses dos trabalhadores, da coletividade de trabalhadores, que é atingida por essas decisões. Não é? Então, no primeiro momento, seria colocar essas observações, não é? E ao longo do debate vamos explicitando melhor os nossos argumentos, a nossa posição. Doutor Bruno Mirage. Prazer estar aqui com os colegas também, discutindo esse tema, que é um tema bastante importante, corroborando o que disseram os colegas já. É importante até para se refletir um pouco acerca da importância hoje dos bancos de dados, de um modo geral, e essa tensão, né, imanente que se percebe, seja no direito consumidor, agora no direito do trabalho, acerca do uso das informações privadas das pessoas, né, dos indivíduos, de uma maneira geral. Na medida em que há um reconhecimento no Estado brasileiro de um direito fundamental à privacidade, e esses bancos de dados, a coleta dessas informações e o uso dessas informações sempre foram e são, até hoje, objeto de grandes discussões. De um lado, vale um dado interessante aqui, que, segundo dados do CNJ, mais 50% das ações indenizatórias de dano moral dizem respeito, no Brasil inteiro, dizem respeito à inscrição indevida em bancos de dados de restrição ao crédito. Mais 50% das ações, quer dizer, um número expressivo. Por outro lado, a regulamentação desses bancos de dados, ela em que pese tenha sido feita pelo Código de Defesa do Consumidor, com o propósito e a finalidade que é perseguida de proteção do consumidor, mas ela ainda é, de certa maneira, uma regulamentação, digamos assim, se não insuficiente, bastante tímida. Se nós formos ver, o Código de Defesa do Consumidor tem um artigo disciplinando os bancos de dados, que é o artigo 42, tá? Disciplinando fundamentalmente todos os bancos de dados, mas com uma concentração nestes bancos de dados restritivos de crédito. No ano passado, em junho ou julho, agora me falta a data exata, de 2011, nós tivemos a aprovação de uma lei tratando de um outro tipo de bancos de dados, que é o chamado bancos de dados de informações positivas, né, que ficou conhecido na imprensa, talvez impropriamente, como Lei do Cadastro Positivo, e que diz respeito justamente à possibilidade das pessoas fazerem e incluir dados em bancos de dados com informações sobre adimplemento, de que são pessoas pontuais nos seus pagamentos, né, consumidores que pagam em dia, de maneira a permitir eventual redução de juros, né, nas suas contas. Em que pese tudo isso, a grande discussão no Brasil e no mundo tem sido justamente nem tanto a formação do cadastro em si, mas o seu uso. E esse é uma prova disso, né? Esse caso é uma prova justamente de que a discussão central não está nem tanto na formação, né, e na coleta dessas informações, com a anuência do consumidor, com a anuência do titular delas, mas especialmente no seu uso. Eu me recordo, alguns anos atrás, no Rio de Janeiro, as escolas particulares organizaram um cadastro próprio, né, uma espécie de Serasa das escolas particulares, né, um SPC das escolas particulares. E naquele momento se perguntou se aquele cadastro, se aquele banco de dados seria ilegal. A princípio não, né? A princípio é possível organizar essas informações. O problema está no uso. Nos Estados Unidos, por exemplo, a grande discussão hoje diz respeito ao uso desses bancos de dados, por exemplo, para a questão de seleção de interessados em contratação de planos de saúde, né? Na medida em que se percebe e se cadastram informações sobre a herança genética das pessoas, sobre o histórico familiar de doenças,